Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou diretora de comunicação do JB, professora e advogada, e hoje eu estou com uma convidada super ilustre, a Mara Souza, que gentilmente, apesar da agenda super lotada, nos concedeu essa oportunidade de ouvi-la. A Mara tem um currículo invejável, muito bonito e super multidisciplinar, né, Mara? Mara começou a carreira na formação de engenheiro eletricista, é aquela que entra 50 e forma 5. Ela também é doutora em saúde pública, especialista em engenharia clínica em PPPs e concessões. Trabalhou na Secretaria de Saúde do governo da Bahia, estruturou vários projetos de PPP do Estado. Foi aí que eu conheci o trabalho da Mara. Quando eu estava fazendo TCC, na época de faculdade, eu estudei o Hospital do Subúrbio. Então, foi aí que eu fiquei sabendo, Mara, do seu belíssimo trabalho. Foi também da unidade de PPP do Estado. Trabalhou em órgãos multilaterais como o BID, FC, o NOPS. E, atualmente, ela está na chefia do gabinete da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E é sobre esses aspectos que eu queria começar te ouvindo, Mara, porque são pontos que eu acho que a gente está precisando de ouvir. A sua experiência é riquíssima, né? Temos assim muito que aprender com você. E eu queria saber como está sendo a sua experiência aí na secretaria nas questões de combate ao coronavírus. Bom dia, gente. Obrigada, Mariana, pelo convite. Para mim é um grande prazer poder compartilhar, né, com outras pessoas a experiência que a gente está tendo aí na secretaria. Eu só queria fazer um ajuste no que você me apresentou. Que eu não trabalhei no BID nesses outros organismos, eu prestei Ah, consultoria, sim, né? desculpa. E também dizer que eu sou professora de Instituto Federal, que é a minha casa, né, onde eu tenho mais contato com as necessidades da população, ou tinha durante um tempo que eu atuei, né, mais contato com as necessidades da população, porque a gente trabalha com muitos alunos carentes, e aí a gente vê mesmo onde a realidade se materializa, porque quando a gente vive num mundo um pouquinho numa classe média alta e tal, a gente às vezes tem essa desconexão, mas quando eu vejo os meus alunos, eu tenho a clareza de que a gente tem muito o que fazer por esse país e que a gente pode contribuir muito. Muito Bem, legal. agradeço a você a pergunta sobre a secretaria. É a minha segunda passagem por lá. A minha primeira atuação lá foi como diretora de competitividade, inovação e competitividade. Então, a gente conhecia, estudava como o Estado pode atuar para fortalecer as organizações, especialmente as empresas, né, do nosso estado, de forma que elas tenham mais competitividade, não só no seu mercado local, mas que ela possa construir saídas para acesso a mercados internacionais e mercados regionais. Além disso, pensar como a inovação pode ser o diferencial nesse processo. Então, eu trabalhei lá durante 2 anos e depois me afastei e agora, ano passado, fui convidada no Dia da Mulher Olha. pela secretária de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, que é a doutora Adélia Pinheiro, uma mulher também, e ela me convidou no Dia da Mulher, me ligou no ano passado e disse: Mara, eu quero formar uma equipe que seja balanceada, que a gente tenha a contribuição tanto dos homens quanto das mulheres, uma equipe que a gente possa ser o mais diverso possível e gostaria muito de contar com a sua participação. Eu entrei, comecei a trabalhar na secretaria, apoiando aí as atividades da secretária, sempre com essa preocupação do equilíbrio e tal. E aí, agora, esse ano, veio a pandemia, né? Uma situação que é assustadora para nós. E, assim, eu sou da área de saúde pública, meu doutorado é em saúde pública, né? Então, assim, a gente sabe que a saúde é uma coisa para além da questão da doença, envolve uma situação que tem características múltiplas, e a Adélia, que é a secretária, tem essa mesma percepção. Então, a gente sempre pensou como é que a secretaria poderia contribuir para todos os âmbitos do enfrentamento da Covid-19. E houve um chamamento, né, do nosso governador para que as secretarias, para além do seu fazer diário, cotidiano, que a gente pensasse outras contribuições que a gente poderia
que a gente poderia trazer na construção de um plano de enfrentamento. Então, aí fizemos um exercício, né? Quais são as ações que a SECT poderia contribuir. Tem coisas muito diversas, desde cessão de servidores para atuar em algumas áreas, recurso, disponibilidade e tal, até coisas mais ligadas diretamente ao nosso fazer. Então, a gente está atuando em vários projetos do governo do estado relacionados com duas iniciativas muito importantes que dizem respeito à teleassistência, que a gente chama Telecoronavírus 155, e o Monitora, que já está em cadeia nacional, começou a ser desenvolvido aqui no estado da Bahia, em parceria com outras instituições, e a gente conseguiu disponibilizar o aplicativo para o Brasil inteiro, para que todas as pessoas possam acessar esse aplicativo de graça, fazer declarar as suas condições de saúde, e a partir disso a gente trabalhar com a epidemiologia e também uma teleassistência. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa relata fatos de maior risco, ela entra num sistema em que o médico entra em contato com ela e pergunta: e hoje, como você está? E tal, para poder monitorar e, em casos mais graves, orientar que a pessoa procure imediatamente o serviço de saúde, e também acionar a base do SUS, que é um sistema de saúde, a despeito das dificuldades todas que temos, né, absolutamente impressionante. Se a gente não tivesse o SUS hoje, a gente estaria numa situação muito pior. E então aciona a atenção primária, a vigilância epidemiológica para fazer o monitoramento mais próximo daquele paciente. Então, isso já começou aqui, expandiu para a região Nordeste, porque o nosso governador é presidente do Consórcio Nordeste, e depois a gente conseguiu, aí, com articulação com os participantes, a liberar para todo o país, para dar esse suporte. E a gente espera que as pessoas tenham acesso e usem. Então, essa é uma área que é muito comum da nossa secretaria. Inclusive, muitas pessoas acham que a SECT trabalha só com tecnologia da informação e comunicação. Não, e né? É muito mais do que isso, né? Ciência, tecnologia e inovação é muito mais do que essa área. Mas é uma área importante e que tem dado uma ajuda e um suporte muito grande no coronavírus. Além disso, a gente também apoiou outras secretarias na criação e divulgação de sistemas para apoio a microempresários, né? E aí veio um chamado de uma angústia muito grande da Secretaria de Saúde, com a perspectiva de falta de... Na verdade, não era nem perspectiva, já tinha se apresentado algumas situações, a gente tinha uma perspectiva de que isso acontecesse, mas aconteceu muito mais rápido do que a gente esperava, a falta de alguns insumos que são essenciais, tanto para o cuidado do paciente, quanto para a proteção do trabalhador. Então, em uma reunião com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desculpa, nós identificamos algumas áreas que eram mais nevrálgicas, mais graves, mais críticas, para a gente tentar estruturar algum tipo de sistema produtivo alternativo. E que isso vai ao encontro do que se está tratando agora, da reconversão industrial e coisas dessa natureza. Então, a gente criou lá na SECT o Programa de Produção Alternativa de Insumos Estratégicos, e elegemos 6 áreas prioritárias, né? A área de ventilação, que tem alguns subprojetos, a área de equipamentos de proteção individual, que também tem alguns subprojetos, e isso se constitui em 6 atividades que a Secretaria está desenvolvendo. Então, uma delas é a produção de face shields. Vocês devem ter visto aí nacionalmente muitas e muitas empresas trabalhando, atuando e fazendo um trabalho. Impressora 3D, o pessoal tá... E aí a gente fez aqui duas iniciativas. Criamos, com a colaboração de várias
hubs no interior e também na capital, participação fortíssima das instituições de ensino superior, né, que não fazem apenas balbúrdia, que trabalham alinhados com trabalham muito alinhados com as necessidades da população. E essa parceria nossa com essas instituições e também com produtores independentes, trabalhamos muito, chegamos a produzir 13 mil face shields utilizando esses instrumentos, e essa é uma produção usando as impressoras 3D, mas essa é uma produção, vamos dizer assim, de baixa velocidade. Para a velocidade do vírus, a gente precisava mais. Então, com apoio, inclusive, das pessoas que participam dessa iniciativa de produção com máscaras, com impressoras 3D, nós atuamos junto ao empresariado da Bahia, que atendeu ao chamado de forma muito pronta para dizer assim, não, a gente pode fazer sim a produção de escala industrial e a gente vai trabalhar na disponibilização desse material para a Secretaria de Saúde e para outras entidades que têm interesse. Então, foram acionados alguns empresários, um que nos ajudou com a produção do molde, outro que disponibilizou a empresa dele para fazer a produção mesmo do Face Shield. O Estado entrou com algum tipo de apoio institucional, captando doações de grandes empresas para prover de material, e os coletivos também atuaram na contribuição de criação disso. Então, é uma orquestração linda, onde a gente bota o governo, a sociedade, as empresas, e algum nível de financiamento, inclusive utilizando vaquinhas e tal, que pelo pessoal aí da parte dos produtores independentes. E a gente viu na prática o tetraedro da inovação, né? Porque o tetraedro da inovação diz que é financiamento, governo, empresas e sociedade. Então, quando isso funciona de forma articulada, é belíssimo. Então, nós tivemos esse resultado. Em relação à questão dos ventiladores, trabalhamos em várias frentes, né? Isso são vários líderes. Eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo, uma equipe grande de 6 pessoas que trabalha comigo nesse projeto. Mas é importante, cada um é empoderado disso, e a partir daí a gente tem uma rede de voluntários. Então, o governo do estado tem um portal chamado Portal Voluntariado. Agora não me lembro, mas é um portal do voluntariado do estado, e a gente lançou nossos projetos lá, e a gente recebe pessoas interessadas em aderir a esse chamado com as suas competências. Então, engenheiros de produção, designers, pessoas das mais diferentes formações para nos ajudar nesse processo. Então, essa equipe de 6 é multiplicada, porque tem vários voluntários que ajudam nisso. Então, cada um desses projetos é cuidado por uma pessoa, e essa pessoa aciona a sua rede de apoio. Então, e aí na área de ventilação, nós temos dois projetos principais, que é o projeto da produção de ventiladores, né? A gente tem trabalhado, articulado com vários outros projetos de produção aberta que estão sendo feitas no Brasil, em parceria. Aí a gente então vai poder ser replicado por da USP. Isso, tem várias iniciativas, e a gente está monitorando para a gente ver aquela que a gente vai ter melhor condição de fazer a reprodução. Existem iniciativas aqui em Vitória da Conquista, né, em São Paulo, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Amazonas. Então, assim, é um movimento dos engenheiros biomédicos. Eu sou engenheira biomédica, meu mestrado é engenharia biomédica, então eu fico muito feliz de ver que a gente agora, nesse momento, está sendo assim tão acionado para atuar. Então, estamos trabalhando nisso, identificando, vendo as questões regulatórias. Não podemos deixar de lado, a despeito da gente ficar, às vezes, aborrecido, né, com a Anvisa, com não sei o quê, mas um ventilador, ele, de verdade, se ele não funcionar direito, ele pode matar o paciente. A gente teve um problema disso, né, de importação de ventiladores não adequados ao coronavírus, né? Quando eu dou aula para os meus alunos sobre engenharia clínica, né, que eu dou aula sobre isso nos cursos de administração hospitalar, eu sempre digo que a pior coisa
de um equipamento não é ele estar quebrado, é ele parecer que está funcionando. Porque quando ele está quebrado, você sabe, ele está quebrado, mas quando ele parece que está funcionando, você pode realmente causar um dano gigantesco no paciente, especialmente esses equipamentos. Então, mas é necessário que a gente tenha a preocupação de fazer um equipamento que tenha segurança, mas também a agilidade para responder a isso. Então, assim, o sistema regulatório do Brasil precisa estar completamente alinhado com isso. Então, a Anvisa precisa estar de mãos dadas nesse momento com as organizações, as empresas e os estados, porque, infelizmente, o processo de coordenação, que seria belíssimo se o governo federal fizesse, ele não está fazendo, e aí essa falta faz com que o organismo, vamos dizer assim, né, o país atue de forma descoordenada, e isso prejudica qualquer enfrentamento à doença, né? E isso é muito ruim, perde-se muito tempo, mas a gente tem tentado de toda forma, em articulação com os outros, né, os outros governadores, os secretários de Ciência e Tecnologia, especialmente aqui no Nordeste, estamos trabalhando de forma muito articulada com a participação de Miguel Nicoleles, que é uma pessoa que dispensa apresentações, né, à frente desse grupo de cientistas, para ver se a gente consegue apoiar. E, então, assim, estamos nessa, alinhados, observando e buscando também empresas no estado da Bahia que possam fazer uma reconversão para nos apoiar nesse processo. E o outro projeto é um projeto de CPAP, que é um equipamento que é muito utilizado para as pessoas que têm apneia do sono, né? Às vezes obesos e pessoas que têm algumas doenças específicas, que vocês devem ter visto em vários países falando sobre a utilização da ventilação não invasiva antes de começar a usar os ventiladores invasivos, que são aqueles que são mais difíceis de se encontrar, mais caros e que a recuperação do próprio paciente é muito mais difícil. É mais complicada. Então, esse projeto de CPAP, a gente desenvolveu aqui um circuito que se conecta ao CPAP, que é um circuito que filtra, porque o problema do CPAP é que quando o paciente expira, ele inunda o ambiente com o vírus. E se você não fizer um sistema de filtração, de filtragem, você termina aumentando muito o risco do trabalhador. Então, a gente desenvolveu aqui, um dos nossos líderes de projetos desenvolveu um sistema que coloca filtros e que reduz isso daí. Estamos trabalhando com esse projeto já no nosso hospital de referência, Instituto Couto Maia, já divulgamos isso para o Brasil inteiro, então é um sistema que qualquer um pode utilizar, é de baixo custo, a gente estimou que são materiais que são reprocessáveis, então você pode fazer esse sistema sem utilizar o equipamento CPAP, apenas utilizando a rede de gases, custa em torno de R$700 e é reprocessável. Então, você, depois que aquele paciente usa, você esteriliza e passa para outro, pode usar em outro paciente. E com o uso do CPAP, você já tendo o equipamento, o controle é mais fácil, então é recomendável que seja feito isso, mas nós estamos nos preparando para uma guerra. Enquanto a gente não conseguir achatar a curva, a gente tem que trabalhar na lógica da guerra. É uma péssima analogia, mas é o que, infelizmente, a gente está precisando realmente enfrentar. Então, tem isso, esse processo, a gente está trabalhando associado com aquela tenda que o pessoal do Amazonas desenvolveu. Então, são processos que podem trabalhar de forma conjunta. Nós não estamos desconhecendo, né, nenhuma atividade que está acontecendo aí no país. Associado a isso, a produção de máscaras, de macacões, de óculos de proteção e outros insumos necessários. Então, esses outros grupos, eles estão ainda um pouquinho mais lentos, porque a gente precisa desenvolver, pensar em novos materiais, e aí tem uma engenharia, né, mais complicada. Mas estamos indo bem. A dependência de importação, acho que é um grande... A gente tem tentado ver assim, olha, se a gente não tem o TNT, né, vamos ver que produto a gente pode colocar. E aí estamos trabalhando com parcerias com instituições para ver se a gente desenvolve materiais que possam ser usados em substituição. Muito legal, Mara. Eu até ia te perguntar um pouquinho sobre os desafios dessas atividades. Eu acho que você já pincelou vários deles, como, por exemplo, a questão da dificuldade de coordenação com os órgãos reguladores, especialmente com a Anvisa,
Eu sei que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, considerando as limitações, inclusive, de ter o diálogo entre pesquisadores e entre instituições, e ao mesmo tempo com a participação da sociedade. Né? A gente escuta muito que inovação, o importante não é acertar sempre, é errar rápido, levantar e continuar. Né? Então, achei muito, muito interessante. Uma das coisas que mais me tocou quando eu vi essa questão, por exemplo, de EPI para médico, porque eu tenho uma prima que é médica, trabalha num hospital geral com criança, e eu vi assim, a carência dos insumos que ela tinha, ela estava improvisando, e eu recebi fotos de como que os médicos estavam na Alemanha, de como que eles estavam na China, e me deu uma tristeza muito grande. Quando você me contou essa questão dos insumos de substituição que vocês estão desenvolvendo, eu fiquei esperançosa, por isso que te agradeço por compartilhar essa mensagem, eu quero que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque se a gente entrar nessa disputa já derrotada, com esse sentimento de derrota, que a gente sente muitas vezes pelos reveses governamentais que a gente está sofrendo, acho que a gente paralisa, né? Eu acho que essa mensagem é uma mensagem de bola para frente. Tá difícil, parece uma guerra, mas bola para frente. Tem algum outro desafio que você gostaria de ressaltar ou alguma boa surpresa nesse processo? Uma coisa que você esperava assim, isso aqui vai dar errado e fluiu. Como é que está sendo isso aí? Veja, essa questão da nossa preocupação com os ventiladores, né, e essa solução que a gente conseguiu aqui com a engenharia, vamos dizer assim, atuando, foi uma ótima solução. A gente tem já utilizado nas unidades para entrar com a ventilação não invasiva muito cedo. Isso pode ser utilizado em qualquer lugar, então qualquer lugar que você tenha um cilindro, hospital de campanha, qualquer lugar que você tenha um cilindro, você utilizando esses componentes, né? A gente já disponibilizou, aí como eu falei, o material para o Brasil inteiro, quem quiser utilizar, aprimorar. Nós temos a clareza que nós não somos portadores da verdade, né? Que a ciência está aí em evolução, então colegas que possam melhorar o dispositivo e contribuir para que outros usufruam disso é muito importante. Em relação aos desafios, né, a gente ainda passa pelo desafio do financiamento para que as coisas aconteçam. Então, uma empresa que pretenda fabricar aí os equipamentos de reconversão, né? Desculpa, fazer a reconversão e fazer os ventiladores que a gente venha a precisar. Qual é a garantia que ela vai ter, que o poder público vai comprar? Quer dizer, ontem eu assisti uma palestra do professor Gadelha e ele falando sobre isso, sobre os PDPs, que foram iniciativas aí tidas em 2009, que tiveram um sucesso relativo. Eu acho que algumas coisas precisavam ser aprimoradas, mas assim, naquele momento o SUS garantia que ia comprar, né? Agora, no momento desse, cadê o SUS para dizer, nós vamos comprar, o nosso modelo é esse e nós precisamos de 5 mil. De todo mundo que for fabricar, ou quem se disser, nós vamos fazer cota, você fabrica 50, você fabrica 200, você fabrica... E nós vamos comprar. Isso daria ao empresário, primeiro, essa questão eu gostaria de retomar 2009. 2009 eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde, nós tivemos a pandemia do H1N1. Uhum. Teve uma situação bem diferente dessa, logo se descobriu o medicamento, mas eu me lembro de minha chefa, uma pessoa muito querida, dizendo assim, Mara, nós estamos passando por essa situação porque o Brasil ele está fora do sistema de produção de insumos estratégicos. Nenhum país pode ficar dependendo de outros países para atender a saúde. Não pode, porque na hora que acontece uma coisa dessa, e é exatamente o caso do Tamiflu, os países que produziam disseram, primeiro eu vou atender a minha população, não desconheço que seja uma situação que é razoável de se pensar, e depois eu vendo o excedente. A gente não tinha naquele momento nenhuma capacidade de fazer ou tinha capacidade pequena de atender. Então ela chamava atenção disso e a gente, o governo naquela época, me parece que foi mais ou menos a partir daí, criou as PDPs, né, que é as parcerias de desenvolvimento produtivo, e que tinham o objetivo disso, de nos dar soberania. Nesse momento, nós estamos de joelhos, porque fechamos, deixamos de lado, encerramos o programa, porque não era eficiente. As pessoas continuam pensando que o papel do governo é apenas ser eficiente, o papel do governo é ser eficiente, mas ser estratégico.
O país não pode ficar dependente de tanto. Não, eu consigo até pensar que faz sentido a gente ser dependente, ou não ser dependente, mas assim, faz sentido a gente não ter tantas empresas que produzem ventiladores, a despeito de a gente ter algumas. Não dão conta do mercado dessa forma, porque também é uma coisa muito grande. A demanda, ela... Mas de máscara, Uhum. de equipamento de proteção individual, coisas que, não, que custam muito pouco, que a gente tem... O Brasil tem uma indústria petroquímica maravilhosa para produção de tecido não tecido, tem uma indústria de algodão e outros tipos, né? A produção, a gente tem insumos aqui e a gente não está criando uma política industrial que dê suporte a isso, que nos deixe com uma garantia de que o país para as áreas estratégicas, e eu não acho que tem que ser só na Bahia, não, eu acho que tinha que ser um planejamento como foi o soviético. O povo acha que eu sou comunista, eu não sou comunista, mas o planejamento soviético foi o quê? Vamos distribuir a produção estratégica no país para em caso de uma guerra, né? Então é uma situação dessa, que a gente tenha indústrias em áreas estratégicas, especialmente no que a gente diz respeito ao atendimento da saúde, no Brasil inteiro, que a gente possa dizer a vocação do Nordeste é isso, a vocação do Sudeste é aquilo, e vamos incentivar. Então, assim, eu tenho muita fé que a pandemia vai passar, o maior risco vai ser controlado, nós vamos desenvolver uma vacina em parceria internacional, nós não vamos ficar numa situação tão difícil como essa, mas eu espero que os nossos governantes, e assim, a partir disso, aprendam que a desindustrialização é terrível para o país. Não precisamos produzir, não é o governo que deve produzir, o governo deve incentivar viabilizar, a produção, né? Viabilizar para que a gente possa atender as necessidades do nosso povo. Uhum. E é essa a minha mensagem de esperança, que a gente aprenda. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu trabalho que quando uma coisa acontece com você, e meus amigos também, muitas vezes, e a coisa se repete, é porque você ainda não aprendeu. Então, se você não aprendeu, aquilo vai se repetir na sua vida até você aprender, ou você vai morrer sem aprender. Eu não dá para esperar não morra sem aprender. Um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Né? Então, exatamente. Acho que é por aí mesmo, Mara. Acho que a crise sanitária ela evidenciou uma série de outras crises, ela desnudou várias deficiências, vários problemas históricos do Brasil. Acho que a desindustrialização é um deles, né? A falta de coordenação entre os entes federativos é outro. A gente tem uma crise, uma guerra federativa praticamente, né? A gente tem a união, até inclusive agora, com essa questão, por exemplo, de definir o que é ou o que não é atividade essencial, é um exemplo da... Vou nem comentar, né? Senão a gente fica até amanhã. É uma falta dessa coordenação entre os entes federativos, é uma questão muito grave. Mas como o nosso tempinho está... Mariana, só para dizer uma coisa. Veja, a falta de coordenação, para mim, é muito ruim. Mas o pior não é isso. O pior é a descoordenação, o fomento à descoordenação. Porque assim, se o ente federal dissesse, olha, lavo minhas mãos, Pôncio Pilatos, vocês façam o que quiser, ok. Seria difícil, seria complicado, mas de alguma forma os entes subnacionais se articulariam de algum modo para tentar resolver. Uhum. Mas não, esse é um problema. Entendeu? Eu não sei mais o que eu faço, sabe? Já rezo, já tento assim, tentar meditar para não morrer de raiva. Faça isso não. Age. O que a gente está fazendo aqui é parte disso, mas também o que você puder fazer enquanto advogada, enquanto comunicadora, para contribuir para que essas coisas... que a gente possa contribuir para que a população tenha acesso a informações de paz, de amor, de saída, de solução, e não tenho, não posso, não vai, não tem dinheiro, não vai acontecer, não. Que aí não acontece mesmo, né, Mari? E aí não acontece fico brincando que o melhor do Brasil está no Nordeste, vocês estão vendo por que eu falo isso, né? Obrigada. Ô, Mari, eu queria finalizar a nossa conversa, que por mim eu ficaria aqui até amanhã, mas como a gente tem a nossa agenda bem doida, eu queria te pedir uma coisa que nem é do assunto coronavírus, mas como a gente tem muitas mulheres que têm esse sonho de entrar nas carreiras públicas e trabalhar com gestão pública,
Eu queria saber se tem algum conselho para quem está começando. Você que trilhou esse caminho muito bonito, muito diverso, né? Você não teve medo de mudar, não teve medo de tentar novos caminhos e sempre também com a atuação de professora, que eu acho que todo professor tem um pouco de vontade de transmitir o que sabe, aquela pessoa que está tão feliz de aprender e de conhecer, que transborda, né? Então, eu queria saber se você tem alguma dica, algum conselho para as mulheres que estão entrando na gestão pública. Veja bem, a primeira coisa que eu digo é que gestão pública é vocação. Quando eu terminei de me formar, eu fui empresária e descobri que eu não tenho nenhum perfil. Não sabia, eu tinha... Não, pois é, eu tive uma empresa de engenharia. Ela é esposa e mãe esposa, também. mãe. Não sabia. Então, fui sócia de uma empresa de engenharia e que faliu, né? É importante deixar claro que faz parte do processo também, né? O fracasso, o sofrimento a gente aprende, né? A gente não pode, nós não podemos nos deixar no chão. Cair faz parte, né? Aquilo que você falou na inovação, o importante é errar rápido para começar de novo. Então, eu vi naquele momento que não era a minha vocação. Então, isso é uma coisa que é importante para as pessoas verem. Tem gente que tem perfil para ser servidor público, tem gente que não tem perfil, né? Ser servidor público é querer servir, é querer realmente contribuir, dar o melhor de si. E por isso a gente vê aí tanta gente falando mal do servidor público, porque tem gente que não tem vocação para isso e entra na carreira porque tem estabilidade, porque isso, porque aquilo. Então, assim, nunca foi pelas isso que me razões atraiu. erradas, né? Exatamente. Então, essa foi a primeira questão, né? Depois, eu gostava de ser professora, então eu fiz o concurso e entrei na carreira como professora. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre gostei de fazer coisas diferentes. Então, eu fiz engenharia elétrica, trabalhei num hospital, me apaixonei pelo hospital. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí fui fazer engenharia clínica, fiz mestrado em engenharia biomédica e eu fui me aproximando da saúde, né? Você tá vendo que eu tô andando para um lado. Fui para saúde, aí falei, não, agora saúde pública. Quando fiz meu doutorado em saúde pública, nossa senhora, eu falei, minha vida é essa, o SUS é tudo que eu quero, que eu puder ajudar, que eu puder fazer, que eu puder contribuir para o SUS. Então, as coisas foram sempre me encaminhando nesse sentido, e eu acho que cabe a gente, Mariana, observar, ver o caminho que a vida abre para a gente. Né? Eu me lembro quando eu fui trabalhar no Hospital Roberto Santos, lá em 1900, não vou nem falar, muitas bolinhas lá atrás, 1900 e alguma coisa, eu ganhava menos que o salário mínimo. Menos engenheira. Eu ganhava menos que o salário mínimo. Ave Maria, o povo do CREA quer me matar quando eu falo isso. Mas assim, eu aprendi tanto naquele momento. E hoje eu sou uma pessoa muito bem sucedida, tenho uma carreira que eu amo, um salário que dá para fazer as coisas que eu gosto de fazer, entendeu? Mas por quê? Porque o chamado foi eu fui aceitando o chamado, entendendo aquele processo que a vida se apresentava para mim, mas também assim de enfrentar. Eu quero fazer um doutorado, eu vou fazer um doutorado de sanduíche, eu quero fazer fora do país, eu vou para fora do país e fiz tudo que eu precisava fazer. Meu marido ficou, eu fui. Olha, né? então, que poder, gente, tá vendo, né? Ficou, eu fui, levei minha filha para poder ela ter uma experiência disso. Então, a gente, o pessoal fala assim, o cavalo encilhado passa, você tem que montar. Então, naquele momento que eu não tinha emprego, que foi bem na época de colo, aquela coisa, todas as oportunidades fechadas para quem estava saindo, eu aproveitei, fui trabalhar nesse hospital, me apaixonei. E outra coisa, que é muito importante, que eu acho que a gente precisa fazer, é se dedicar, é estudar. Se você gosta daquilo, se você se interessa por aquilo, não fique na superficialidade. Estude, né? Olha, eu já tinha doutorado, eu já tinha experiência na área de PPP e eu fui fazer um MBA em PPPs. Entendeu? Eu não ficar, não, eu já sei tudo. Não, a gente sempre tem o que aprender. Então, assim, essas oportunidades, as condições que se apresentam. Outra coisa que é essencial para a gente ter sucesso na vida é ter amigos. Concordo. Ter amigos que nos apoiam, tanto do ponto de vista pessoal, para ouvir nossos choros, nossas angústias, nossas tristezas, nossas raivas, né? Os pitis que a gente dá, faz parte. Isso, tá ruim, não vai por aí. Mas os amigos também que estão junto conosco, que vão e que nos apontam caminhos novos, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão
por todos os amigos que tenho, os amigos que são amigos só do ciclo mais íntimo, das relações pessoais, os amigos que construo no trabalho. Então, muitas dessas oportunidades e dessas condições acontecem por conta desse networking, de você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa que aponta, uma pessoa que não constrange o outro, mas diz ao outro o que ele precisa ouvir com carinho, com delicadeza. Então, eu acho que é importante que a gente consiga construir todos esses elementos para a gente ter sucesso, ter felicidade, porque também não adianta só ter dinheiro, Não. né? Tem que... Até porque se você ganha muito dinheiro infeliz, você queima ele. É a minha teoria. Pois é, ter dinheiro não... e ser persistente. Né? Essa é uma coisa que o jovem que está entrando agora precisa ter clareza. As coisas não vêm facilmente na mão da gente. Eu falei, eu ganhava menos que um salário mínimo, eu trabalhava de segunda a segunda, porque quem trabalha em manutenção no hospital não tem folga. Não existe isso. Né? A doença não para, né? A crise não para. Exatamente, porque o equipamento quebra e não sei o quê, e o paciente... Então, assim, persistência, são esses conselhos que eu posso dar. Agradeço imensamente. Para não ficar o resto do dia todo falando. A gente pode depois fazer uma roda de conversa só sobre isso. Eu agradeço demais, eu sempre fui sua fã, agora cada vez com mais. Certeza, né? Com certeza. Acho que é importante a gente reconhecer o trabalho de quem chegou antes da gente e abriu oportunidades, né? Eu brinco assim que quase todas as oportunidades que eu tive me foram abertas por amigas, né? Por pessoas que eu admiro, que eu confio, vários mentores que a gente vai colecionando também ao longo da vida, né? Pessoas que estão com uma visão de mundo já mais consolidada, mais preparada para os desafios, que dão aquela mão na hora que você está precisando de levantar, né? Então, eu te agradeço, aprendi demais. Desde aquele dia que eu conversei com você e te fiz esse convite, eu tenho me sentido até mais positiva na hora de fazer o meu trabalho também, né? De dar a minha contribuição para a gente sair dessa crise. E espero que você continue cada vez mais combatendo essa crise do corona e também propondo, inovando, crescendo, né? Não só reagindo, mas também inovando, que eu acho que é um grande legado que você deixa para todos nós. Muito obrigada, viu, Mari? Obrigada, Mariana. Como eu sei que esse canal vai abrir para muito. Travou aqui, Mara. Você me ouvindo? Cortar. Cortou. Não é nenhum problema de saúde. Eu cortei. Vou cortar, não aguento mais esse cabelo, vou cortar. Tá lindo. Essa foi a razão única para eu ter feito isso. Eu acho que você porque as pessoas podem ficar preocupadas. As pessoas podem ficar preocupadas e tal, e eu gostaria só de tranquilizá-las, que é única, exclusivamente por conta disso. Viu? Só que Mara é segura de si e à frente do tempo dela. Então, ela foi fazer doutorado sem o marido numa época em que a maior parte das mulheres ainda estava muito dependente dos maridos para tomar decisões de vida, né, Mara? Eu acho que é muito, muito legal isso, a gente tem uma pressão estética para ter símbolos de feminilidade, né? Então, um calor de 40 graus no Brasil, aquele cabelo enorme. Se você gosta, né? Se a mulher gosta, se aquilo faz ela feliz, tudo bem. Mas essa pressão da gente ter que atender o que a sociedade espera, né? A primeira vez que eu cortei meu cabelo, me perguntaram se estava doente. Já tive ele bem curto. Eu falei, não, tô com calor. Tô com calor, tô com pressa, tava fazendo mestrado na época, você não tem tempo de lavar meu cabelo. Eu preciso que seja uma coisa só, tô tomando banho e acabou. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço e abraço a todas. Até mais. Tchau. Tchau.